eu sou o professor Evandro Ramos, aqui do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Estamos desenvolvendo a disciplina Legislação e Normas Regulamentadoras do Trabalho. E nesta aula nós vamos abordar o item 4 do seu material e falar especificamente sobre a NR28, Fiscalização e Penalidades. Evandro, por que eu preciso aprender sobre essa norma que é específica de fiscalização e penalidades? Entenda que todas as normas regulamentadoras existem itens que não têm penalidade, mas existem itens em todas as normas que têm penalidades. E se elas têm penalidades, elas estão listadas aqui na NR28 e também são passíveis de multa para aquela empresa. Ou seja, o cumprimento é obrigatório e a preferência é que a gente cumpra os itens que dão penalidade, porque leva-se em consideração que geralmente esses itens também têm maiores riscos aos trabalhadores, para acidentes e também para doenças, ok? Vamos lá então conhecer essa norma? Vamos lá. A primeira versão dessa norma também é de 1978, ok? E como ela traz todas as penalidades de todas as normas, sempre que houver uma atualização de qualquer outra norma, nós teremos atualização da NR28, ok? Se houver aí modificação nos itens específicos de penalidade. E para essa norma estamos trabalhando com a versão da portaria 1360 de dezembro de 2019, que é a versão mais atualizada, ok? Fique sempre atento à atualização das normas, porque além da norma específica, essa 28 também pode ser alterada se alterarem itens que são itens de penalidades. Bom, a NR28 ela trata sobre o processo de fiscalização também. A fiscalização do cumprimento de todas as disposições legais e ou regulamentares de saúde e segurança do trabalho, ela será efetuada também de acordo com alguns outros decretos específicos, que está relacionado com o processo de fiscalização do auditor fiscal, com o processo também de vistoria, auditoria do auditor fiscal e até mesmo a composição das multas. Então todo esse processo está relacionado nesses outros decretos. O que mais? Aos processos resultantes da ação fiscalizatória é facultado anexar quaisquer documentos, quer de pormenorização de fatos circunstanciais, quer comprobatórios, ou seja, para comprovar literalmente aquela ação fiscalizatória do que está sendo enxergado, ok? E mesmo em situações pequenas, podendo aí no exercício das funções da inspeção do trabalho, o agente de fiscalização, ou seja, o auditor fiscal do trabalho, utilizar aí, usar meios ou todos os meios também para comprovar aquilo que ele está vendo, inclusive audiovisuais. Ah, ele pode gravar então o áudio numa fiscalização? Pode. Ele pode filmar? Pode. Ele pode tirar foto daquela irregularidade na máquina? Pode e deve. Porque ele terá que comprovar se existir aí uma contraposição, por exemplo, pela empresa. Mas geralmente ele já faz isso para deixar isso bem claro e também favorecer até o empregador a corrigir melhor os erros, ok? Nesse sentido, então, para comprovação da infração. O agente de inspeção, entenda como auditor fiscal do trabalho, ele deverá lavrar o respectivo auto de infração vista no descumprimento. Ele vai fazer auditoria, vai fiscalizar a empresa para alguma questão específica, para um processo de denúncia ou fiscalização geral da empresa. Toda irregularidade que ele identificar, ele vai anotar no auto de infração por item da norma e descrever também a irregularidade. Então é importante o auto de atuação que ele lavra, literalmente, que o auditor do trabalho lavra, relacionado às irregularidades encontradas na empresa, elas favorecem para a empresa a leitura no sentido de identificar quais são os itens das normas que estão sendo descumpridas, ok? E também, claro, as normas cumpridas regulamentares também urbanas e rurais. Então ele vai fazer a fiscalização de maneira em geral. O agente de inspeção, que é o auditor fiscal do trabalho, com base em critérios técnicos, poderá notificar os empregadores concedendo prazos. Ele notifica e ele concede prazo para regularização. Ele notifica e concede prazo para a entrega de documentos, por exemplo, ok? Para principalmente correção das irregularidades que ele encontrou. O prazo, então, para cumprimento dos itens notificados, ele deverá ser limitado a no máximo 40 dias. Deverá ser limitado a no máximo 60 dias. Por que 60 dias? É o prazo que subentende que a empresa terá todo um arcabouço legal para desenvolver as ações de correção daquelas irregularidades encontradas. O que mais? A autoridade regional, então eu tenho o auditor fiscal que faz a autuação e dá o prazo. Lá na Delegacia Regional do Trabalho, na Superintendência, terá a autoridade regional.
A autoridade regional competente, diante daquela situação da autuação que o auditor fiscal fez, escrita do notificado, acompanha também a exposição de motivos relevantes apresentada no prazo de 10 dias do requerente, do recebimento da notificação. Ele pode prorrogar, ok? O auditor fiscal deu 60 dias. Então, se a empresa solicitar via protocolo, colocando todas as justificativas pautáveis, ele pode prorrogar o prazo para 120 dias. A empresa vai fazer essa solicitação direto lá na superintendência ou na autoridade regional do Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia. A empresa, ela poderá recorrer ou solicitar prorrogação do prazo de cada item notificado num prazo máximo de 10 dias a contar do recebimento da notificação. Ela recebeu a notificação agora, hoje, ela tem 10 dias para solicitar a prorrogação do prazo, ok? Nossa, Evandro, mas eu preciso solicitar prazo? Sim, porque imagina o seguinte, às vezes eu tenho alterações que são um pouco complexas para serem realizadas. Talvez eu não consiga fazer em 60 dias, que são 2 meses. Nesse sentido, solicita-se, claro, a prorrogação desse prazo para 120 dias, que vai aumentar para 4 meses. Nesse sentido, então, eu tenho um prazo maior para corrigir todas as irregularidades que foram identificadas na auditoria do auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Poderão ainda os agentes de inspeção do trabalho fazer um auto de infração pelo descumprimento de preceitos legais ou regulamentares sobre saúde e segurança do trabalho, à vista de laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico de segurança do trabalho. Então, o engenheiro de segurança do trabalho ou médico de segurança do trabalho emitiu um laudo. A auditoria do Ministério do Trabalho pode fazer, obviamente, lavrar um auto de infração de acordo com o que esteja escrito também no laudo, se estiver errado ou com alguma inconsistência importante. Quando o agente da inspeção do trabalho, relacionado a embargo e interdição, constatar situação de grave e iminente risco, ele deverá propor de imediata à autoridade regional competente a interdição daquele estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento. Ele pode fazer isso? Ele deve fazer isso porque, lembre você que a NR3, em aulas anteriores, abordamos sobre o embargo e interdição e falamos justamente sobre o grave e iminente risco ao trabalhador de sofrer acidente de trabalho e doença ocupacional, que pode trazer até a morte. Então, nesse sentido, é o trabalho dele também preventivo, paralisar todo esse processo para evitar, obviamente, um mal a algum trabalhador. A autoridade regional competente também avisa do laudo técnico da agente de inspeção, procederá à suspensão ou interdição daquela empresa. As infrações, vamos entrar então nas penalidades. As infrações aos preceitos legais regulamentares sobre a segurança e saúde do trabalho, do trabalhador, terão as penalidades aplicadas conforme anexo 1 desta norma, da NR28, obedecendo também às infrações do quadro do anexo 2 da NR28 também. Então entenda como falamos na introdução dessa aula. Todas as normas têm itens que são penalidades em cada uma das normas e a NR28 traz a listagem desses itens importantes de cada uma das normas e também qual é a penalidade que será aplicada. Bom, para a gente ter uma outra ideia então, que é importante, em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, por isso que sempre dizemos, chegou a fiscalização do órgão fiscalizador, pode ser Ministério Público do Trabalho, pode ser Ministério do Trabalho, pode ser até um sindicato querendo fazer alguma fiscalização, uma vistoria, conhecer a empresa e tudo mais. É importantíssimo não resistir, não barrar, ok? Acolha e mostre o que tiver que ser mostrado. Não adianta tentar esconder, ok? Por quê? Até mesmo o caso de embaraço ou resistência, ele vai trazer punição para a empresa em relação a penalidades, ok? Então, em caso de reincidência, embaraço e resistência, o empregado, o emprego de artifício também de simulação, com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada na forma do artigo 201, parágrafo único da CLT, conforme também valores estabelecidos nessa tabela. Se for um item relacionado à segurança do trabalho, terá uma multa de 6.304 UFIRs. Já vou dizer quanto vale em real isso daqui a pouco. E se for de medicina do trabalho, 3.782 UFIRs. Vamos lá então para o anexo 1 da NR28. O anexo 1 da NR28, ela traz a gradação das multas, ok? E imagine aqui que ela separa
os itens que estão relacionados à segurança do trabalho e os itens que estão relacionados à medicina do trabalho ou saúde ocupacional, tá claro? E ela leva então em consideração também o número de empregados daquela empresa, porque terá um peso maior de multa para as empresas que têm mais funcionários, por estarem talvez expondo mais trabalhadores. Entenda também que a gradação de multas ela tem 4 pesos, tanto para a segurança quanto a medicina do trabalho. Tem 4 pesos, então I1, I2, I3 e 4. I1, I2, I3 e 4. Então ela separa em saúde e segurança e cada uma delas tem 4 pesos, ok? E quanto mais funcionários tem essa empresa, maior será o valor da multa. A tabela número 2, que é o anexo número 2, nós temos aqui das normas regulamentadoras a listagem geral, por norma, de quais são os itens específicos que tem multa. E também qual é o código dessa penalidade, que o auditor fiscal utilizará esse código também no auto de infração. Qual é a infração, o peso, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, lembra que tem 4 pesos? Qual é o peso, o código, o peso, e o tipo, se é S é segurança, se é M é medicina. Temos aqui um outro exemplo, tá? Vamos utilizar então um exemplo específico e pegar aqui para a prática do entendimento e você fixar o conteúdo. Vamos pegar esse item aqui, que é o item 1.4.1, a linha A, ok? Lá da NR1. Lembra então que os itens eles são numerados de acordo com a NR. Se começa com 1, NR1. Se começa com 30, NR30. Se começa com 33, NR33. Ok? Nessa sequência facilita. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Subitem, então, item 1.4.1, a linha A, tem esse código. Temos aqui que a infração é 4, ok? I4, e é do tipo S, que significa segurança. Só para a gente lembrar, vamos pegar aqui a NR1 e ver qual é aquele item. Lá na norma regulamentadora número 1, então, aquele item ali significa o quê? Dos direitos e deveres. 1.4.1. Cabe ao empregador. A linha A. A. O que o empregador deve fazer? Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança do trabalho. Ok? Então, se a fiscalização constatar que o empregador, a empresa, não está cumprindo ou não está fazendo cumprir as regulamentações relacionadas à saúde e segurança do trabalho, ela poderá ser autuada nesse código que tem uma infração de segurança, uma infração com peso 4. Vamos voltar agora na outra tabela e conhecer literalmente esse processo? Vamos lá? Sabemos então que aquele item que está no auto de infração é de segurança, é o I4, então temos todas essas opções. Vamos então pegar ali a quantidade de funcionários atual dessa empresa, ok? Vamos pegar o exemplo que essa empresa tenha 150 funcionários. Ela estará aqui nesse intervalo de 101 até 250. E aí nós vamos cruzar essa tabela também, teremos esse resultado aqui, ó, 4.419 a 4.948. O mínimo então, valor mínimo das autuações, 4.419, valor máximo, 4.948, ok? Então a gente terá aqui, ó, que o valor da multa aplicada para o não cumprimento daquele item ali, que falamos anteriormente, terá um valor mínimo de 4.419 o FIR e um valor máximo de 4.948 o FIR, ok? Evandro, o FIR não existe mais, essa unidade de medida de moeda no Brasil. Não, estamos no real. Vamos converter? Para você converter o FIR em real, você multiplica por 1,06, ok? Então o FIR ela tem um valor fixo em R$ 1,06. Fazendo essa multiplicação, então, nós teremos que o valor mínimo atual ela vai variar de R$ 4.684,14 para um valor máximo de R$ 5.244,88. Entendeu a lógica agora? Ok? Tá claro todos esses detalhamentos? Então a empresa que não cumprir, ok? Uma empresa que tenha 120 funcionários, ou de 101 a 250, né? 101 a 250, que não cumpriu aquele item que tem um peso 4 e 4 de segurança, ela poderá ser autuada por aquele item num valor mínimo de R$ 4.684 e num valor máximo de R$ 5.244. Compreendeu a lógica? Somente um item será autuado nesse auto de infração, professor? Não, geralmente o auditor fiscal ele vai
identificar outras irregularidades, porque geralmente tem itens que estão interrelacionados. Então, se ele não está cumprindo isso, com certeza ele não está cumprindo mais outras coisas, ok? Exemplo, se ele não tem um PPRA e um PCMSO, ele está deixando de descumprir praticamente a norma inteira, 7 a norma inteira, 9. Nesse fato, então, ele terá vários itens e esse cruzamento terá que ser feito item a item para descobrir o valor total, literalmente, das autuações da multa que esse empresário, essa empresa terá que pagar. Ok? Tá claro? Bom, lembrando então que esse item cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais, nesse caso de intervalo específico lá da NR1. Acredito que você tenha compreendido todos esses aspectos a respeito da NR28. É importante termos essa noção porque o seu papel como técnico de segurança do SESMIT e o papel do SESMIT é sempre conscientizar o empregador, a empresa, sobre a importância da fiscalização e também das ações de prevenção relacionadas à saúde e segurança do trabalho. É nossa atuação preventiva e também proporcionar aí orientação, educação e outros conhecimentos para o empregador a respeito das normas regulamentadoras do trabalho. E esse quesito é um quesito que pesa no bolso do empregador, ok? Então, o não cumprimento de normas regulamentadoras pesa no bolso do empregador em caso da fiscalização. Nesse sentido, temos um trabalho bastante importante, preventivo a ser realizado, além de não pesar no bolso da empresa, temos também aí trabalhadores saudáveis, que não adoecem e que não se acidentam no ambiente de trabalho e voltam para casa sadios para retornar no próximo dia. Muito obrigado pela sua atenção nessa aula e aguardo você no próximo vídeo.